Bom dia, turma. Hoje a gente vai dar continuidade a partir do capítulo 6, que é estatística. Ele começa na página 158 e a gente vai fechar a matéria com ele, tá? A gente vai ver a coleta de dados primeiro, que tem as variáveis estatísticas. São várias variáveis, tá? Aí no livro ele mostra algumas, os 4 exemplos, que é a variável qualitativa ordinal, variável qualitativa nominal, e a variável quantitativa discreta e contínua. Então, são dois tipos de variáveis, a qualitativa e a quantitativa, tá? A diferença é que a qualitativa, ela é em questão de qualidade e a quantitativa em questão de quantidade. O próprio nome diz, tá? Aí o exemplo da variável qualitativa ordinal é quando há uma ordenação para as possíveis ocorrências. Então, ele segue uma ordem, né? Ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ou então a ordem de séries, né? Que é sexto ano, sétimo ano, oitavo ano. Então, é tudo que segue uma ordem. E a variável qualitativa nominal é quando há uma ordenação para as possíveis ocorrências. Por exemplo, tipo de comemoração no final do ano, do oitavo ano, ou variáveis como sexo, estado civil, cor dos olhos, coisa que dá para você dar nome ao escolher, tá? Na página 159, ele começa a falar sobre a quantitativa. Aí tem variável quantitativa discreta, que é quando as possíveis ocorrências são números inteiros, que resultam, em geral, de uma contagem. Então, por exemplo, a quantidade de filhos, quantidade de funcionários, quantidade de livros, quantidade de cadeira. Então, é a quantidade de coisas que dá para você contar. E a variável quantitativa contínua é quando a contagem que a gente faz tem números com vírgulas, tá? Então, tudo que é quilo, que é pesagem, que é tonelada, porque a gente escreve como número com vírgula, tá? Pulando lá para a página 161, a gente vai estudar a distribuição de frequências, que nada mais é do que eu montar um quadro, tá? Mostrando as minhas frequências. Então, 4 tipos: a frequência acumulada, frequência relativa e frequência acumulada relativa, tá? O que acontece? A frequência normal é um total de coisas que a gente tem e é dividido em categorias. Aí, no caso, esse quadro é referente ao nível de instrução dos funcionários de uma empresa, tá? Uma estatística. Aí tem nível de instrução, doutorado, mestrado, graduação e ensino médio. A frequência vai representar a quantidade de pessoas que tem essas instruções. Então, aí no caso, a empresa tem 50 pessoas no total e ele está distribuído da seguinte forma: 8 pessoas têm doutorado, 10 têm mestrado, 14 têm graduação e 18 têm ensino médio. Quando você somar essa quantidade de pessoas, tem que dar a quantidade total da empresa, que é 50 funcionários. A frequência acumulada, a gente vai fazer da seguinte forma: a primeira linha, a gente repete a mesma da frequência comum. Então, a primeira linha da frequência vai ser a mesma linha da frequência acumulada. Então, vai ser 8, 8. A segunda linha, você vai somar a primeira linha com a segunda. Então, no caso, vai ser 8 mais 10 na diagonal. A primeira linha da frequência acumulada com a segunda linha da frequência normal. Então, vai ser 8 mais 10 igual a 18. Aí, a terceira linha vai ser 18 mais 14, 32. A outra vai ser 32 mais 18, que dá 50. A coluna da frequência acumulada, ela acaba antes do total. Então, na penúltima linha, ela tem que dar o mesmo valor da última linha da frequência, que é 50. Agora, a frequência relativa e a frequência acumulada relativa, ela é em questão de porcentagem. Então, eu calculo diferente. Eu pego o total da frequência normal
divido pelo total de pessoas ou total de qualquer coisa relacionada à atividade e multiplico por 100. Então, aí no caso, o doutorado vai ser 8 dividido por 50 vezes 100. Aí vai dar tanto por cento. O segundo vai ser 10 dividido por 50 vezes 100. O terceiro, que é a graduação, vai ser 14 dividido por 50 vezes 100. E o último, que é ensino médio, vai dar 18 sobre 50 vezes 100. E o último da coluna, a última linha, sempre vai dar 100%, porque quando a gente somar tudo isso, tem que dar 100%. A frequência acumulada é a mesma coisa, só que acaba uma linha antes. Então, a gente vai fazer, repete a primeira linha, que é 16, aí a segunda linha vai ser 16% mais 20%, que dá 36%. Depois, 36 mais 28, dá 64. E por último, 64 mais 36, que dá 100. Lá na página 165, ele explica o que é rol e intervalos de classe. Rol nada mais é do que, se ele te der a quantidade de coisas, né, num quadro, com os números embaralhados, o fato de você organizar esses números em ordem crescente ou decrescente é chamada de rol. Então, quando você arruma uma sequência, ela se chama rol, tá? Aí tá assim. Também podemos representar esses dados, tá na página 65. Também podemos representar esses dados em uma tabela de frequências. No entanto, como há poucos valores repetidos, seriam necessárias muitas linhas na tabela. Nesse caso, para diminuir essa quantidade de linhas, podemos agrupar os dados em intervalos de classe. Então, quando ele te dá um quadro, né, uma tabela de frequência, que tem muitos números, que tem uma quantidade muito grande para você não ficar gastando folha, fazendo tabela e tudo, ele compacta isso, ele faz um intervalo de classe. O que é um intervalo? Ele vai colocar os números agrupados. Primeiro de tudo, lá na página 166, ele vai explicar como que a gente faz esse agrupamento, tá? A gente tem que ver a amplitude total, que nada mais é do que eu pegar o maior número e diminuir pelo menor número. Então, depois que eu organizar, eu pego o último número e subtraio o primeiro número. Então, vou fazer o último número menos o primeiro número da tabela. Após eu ter a amplitude total, show de bola, eu vou ter o valor da minha amplitude total. Depois disso, eu escolho a quantidade de intervalo. Como que eu faço para escolher a minha quantidade? Você escolhe um número um pouco maior do que a amplitude total. No caso, ele considerou o número 35 ao invés de 34. Por quê? Eu preciso ter uma divisão inteira, sem números com vírgula, tá? Então, aí no caso, ele mostrou que o número 35, eu posso dividir ele por 7, por 5, mas a gente escolhe de acordo com maior quantidade de intervalo. Então, no caso, quando eu dividir o 35 por 5, eu vou ter o número 7, que é a minha amplitude de cada intervalo. Então, os meus números, eles vão andar de 7 em 7, tá bom? Isso daí é pra gente determinar de quanto em quanto que o número vai andar, tá bom? Aí, no caso, eu pego o primeiro... Aí, o terceiro passo, eu pego o primeiro número, somo 7, para eu saber o meu primeiro intervalo. Então, o meu primeiro intervalo vai ser do 117 até o 124. O meu segundo intervalo vai ser do 124 até o 131. O meu terceiro intervalo vai ser do 131 até o 138. O quarto intervalo do 138 até o 145 e o último intervalo do 145 ao 152. Professora, mas só que na tabela só tinha 151, mas não tem importância, porque é só para a gente fazer uma divisão exata, tá bom? Então, todos os números andaram de 7 em 7. Agora, eu volto lá naquele número, naquela tabela que estavam os números embaralhados e que a gente organizou, né, fazendo um rol.
e eu coloco na tabela. Então, eu vou olhar lá, do 117 até o 124, quantos números que tem? Vai lá e conta, tá? Tem 3 números. Aí eu monto a minha tabela de frequência. Agora, do 124 até o 131. Percebe que o 124 está na primeira linha e na segunda linha. Se você contar o 124 na primeira linha, você não precisa contar ele na segunda, porque senão vai repetir a quantidade e o total não vai bater, tá bom? Então, vou lá e conto. Ó, quantos números tem do 124 até o 131? Do 131 até o 138, do 138 até o 145, do 145 até o 152. E monto a minha primeira linha, que é a frequência. Tá, somei tudo, deu 30, é meu total. A frequência acumulada vai ser a montagem da mesma forma. Eu repito a primeira linha, depois eu somo 3 e 8, dá 11, depois 11 e 9 dá 20, 20 e 6 dá 26, 26 e 4 dá 30. Então, 30 vai dar na diagonal, mesmo número. E a frequência relativa e a relativa acumulada é a porcentagem, tá? Agora, na página 168 em diante, a gente vai estudar sobre gráficos, né? Os tipos de gráficos e como a gente faz para montar cada um deles. Tem, no total, são 5 tipos de gráfico. Há o gráfico de barras ou colunas, que é o mais visto, né? O pictograma, na página 68. O pictograma as informações são apresentadas com auxílio de imagem. Então, tem imagem para estimular o seu visual, tá? Aí na página 169, ele mostra o gráfico de barras duplas ou colunas duplas, tá? E o gráfico de linhas. O gráfico de linhas a gente costuma ver em empresa que estuda a bolsa de valores, a quantidade que está subindo e descendo. Também quando há votação, né, de prefeito, o gráfico de prefeito e tal, e a gente faz esse gráfico em linhas, para perceber a evolução dos valores ao longo do tempo. Então, a maioria dos gráficos de linhas, ele é relacionado aos anos passados, tá? Na página 170 mostra o último tipo de gráficos, que é o gráfico de setores, tá? Ele é separado numa circunferência e ele é geralmente representado por porcentagens, tá? Metade da circunferência é 50%, um terço um quarto no caso, ele é 45 graus e por aí vai, tá? 45%. E ele é um gráfico que ele te dá a quantidade normal, porém você tem que fazer a transformação de porcentagem para poder representar esse gráfico. Agora a gente vai ver como que faz a montagem de cada um desses, tá? A montagem dos gráficos, ela começa lá na página 176, é a construção dos gráficos, tá? Um gráfico de barras, ele é bem fácil de ser criado. A gente faz 2 linhas, uma na vertical, uma na horizontal. Na horizontal, você coloca os dados que você decidir e na horizontal, outros dados relacionados ao gráfico que você quer montar. Conforme você for vendo as quantidades, você faz uma barra, né? Desenha com a régua uma barra referente a classificação que você fez. Então, você vai desenhar uma barra chegando ao limite que você marcou na vertical. Tá? A página 177, ele mostra a construção de gráfico de setores. Ele não mostrou o gráfico de barras, de coluna dupla, porque é a mesma forma de ser montada. A única diferença é que a gente pode colocar na horizontal ou na vertical. O gráfico de setores, ele é montado praticamente com compasso e o transferidor, tá? E régua também, a gente pode usar. Porque a gente precisa de um círculo, né, completo, em 360, para poder conferir
os valores. Como que a gente faz a porcentagem? A gente pega a quantidade de coisas que está sendo relacionada na atividade e divide pelo total. E faz esse valor vezes 100, para a gente achar a porcentagem. Quando a gente está tratando de ângulo, a gente faz a porcentagem vezes 360. Então, no caso, a gente vai pegar, por exemplo, 25% vezes 360, ou 30% vezes 360, para a gente achar o ângulo, tá? Porque às vezes o exercício não dá o ângulo certinho, então a gente tem que calcular ele para poder marcar de certinho no gráfico, tá? Por isso que precisa do transferidor. Agora, lá na página 178, ele mostra como que a gente faz o gráfico de linhas. O gráfico de linhas, ele é mais exato, né? A gente faz o seguinte, como não tem marcação de coluna, nem de barra, nem de nada, a gente faz a marcação dele com bolinhas. Por quê? São retas, né? A gente vai fazer a reta subindo ou descendo de acordo com o gráfico. E onde a gente quer marcar, onde seria a nossa barra, onde seria a nossa coluna, a gente vai marcar com uma bolinha, tá? Então, você vai fazer o traço do gráfico e onde você quer marcar o mês ou o ano ou a quantidade, você coloca uma bolinha. Agora eu vou passar a atividade para vocês e na próxima aula, na segunda aula, né, eu vou passar outro vídeo com mais atividades. Tenham um bom dia e boa aula para vocês. Tchau, tchau.